Chegamos então ao nosso 45º encontro e nós estamos no capítulo 13 do Evangelho de João. Nós vimos Jesus em um cenáculo, em um aposento, normalmente no segundo andar, que tinha sido preparado para recebê-lo durante a celebração da festa da Páscoa. Era um aposento totalmente preparado para que o Senhor Jesus tivesse a oportunidade de, junto com seus apóstolos, celebrar aquele momento que era tão ansiado por ele. E será nesse cenáculo, nesse mesmo cenáculo, onde estão reunidos agora, para celebrar essa ceia, essa Páscoa, que daqui a aproximadamente 50 dias, os seus discípulos vão voltar para esse mesmo local, e é nesse cenáculo que eles vão escutar um vento muito forte, e como línguas de fogo aparecendo sobre suas cabeças, e eles falando línguas, e a chegada então do Espírito Santo, momento de Pentecostes. Vai ser nesse mesmo local, nesse mesmo cenáculo. Mas muito breve, eles estariam todos separados, e cada um seguiria seu destino, seu rumo, pregando o Evangelho aonde o Senhor mandasse. Eles partiriam em direções diferentes, levando o Evangelho, a mensagem de salvação, a boa nova, a notícia de que o Messias prometido no Antigo Testamento chegou, veio, cumpriu sua missão, fez tudo o que estava previsto no Antigo Testamento que o Messias faria, foi crucificado, ressuscitou, subiu aos céus e de lá vai voltar para buscar uma igreja gloriosa, para passar uma eternidade com ele. Então eles saíram, dali a pouco eles vão se separar e vão sair para essa missão. Mas naquele momento ali, nós temos Jesus, os seus 12 apóstolos e mais alguém. Esse mais alguém eu revelo mais na frente um pouquinho. Mas aqui nós temos então o Senhor, seus apóstolos, o cenáculo preparado, tudo como deveria ser, o cordeiro pascal, o pão sem fermento, o molho amargo, o vinho. E nós vimos no encontro passado que havia também uma bacia, um vaso com água, uma toalha, que era reservado para lavar os pés daqueles que andariam, das pessoas que andavam. Jesus veio, por exemplo, num lugar, possivelmente de Betânia ou do Monte das Oliveiras, veio caminhando. Então era costume, chegando no local, alguém procurar e lavar os pés da pessoa que acabou de chegar. E normalmente isso era feito por um escravo, o mais simples escravo que tivesse na casa. E nós vimos que Jesus tomou esse lugar, ele tomou o lugar de escravo. O Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, foi e lavou os pés de todos os seus apóstolos, até daquele que o iria trair dentro de alguns instantes. Todos chegaram, buscaram o seu lugar à mesa, e ninguém prestou atenção nesse detalhe tão importante de lavar os pés uns dos outros. Aí Jesus dá o exemplo. Nós vimos no encontro passado, no capítulo 13, no versículo 13, quando o Senhor fala assim: vós me chamais de mestre e Senhor, e diz o bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu fiz, façais vós também. São agora momentos do Senhor com seus apóstolos, onde ele dá exemplos fortíssimos de um cidadão do reino de Deus, onde no reino de Deus o que é importante é servir e não ser servido. E eu falei no encontro passado, vou repetir agora: um grande homem é aquele que faz o seu próximo se sentir grande. É isso que importa no reino de Deus, é você amar ao próximo como a ti mesmo, é fazer ao outro aquilo que você espera ou quer que o outro faça a ti. Isso é ser um cidadão do reino de Deus, e o Senhor Jesus está dando um exemplo claro de como é tratar o seu próximo. Mas era uma noite, aquela era a noite de quinta-feira. A semana do Senhor começou no domingo, quando ele entra em Jerusalém, e agora nós estamos na noite de quinta-feira. E agora o Senhor, depois de ter lavado os pés de seus discípulos, ele vai celebrar a Páscoa com seus apóstolos. Ele vai celebrar a Páscoa. Enquanto o Senhor celebra a Páscoa com seus apóstolos, em outro canto da cidade, um plano, um desejo de prendê-lo, de tirá-lo de circulação, estava acontecendo. João nos escreveu no segundo versículo do capítulo 13, nós lemos no encontro passado, quando ele fala assim: durante a ceia, agora o Senhor está com seus apóstolos, durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariote, e ele coloca bem claro:
Judas Iscariotes, filho de Simão, para não dar brecha para pensar que é outra pessoa. Então colocou, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus. Então João já nos deu essa informação lá no comecinho do capítulo, que o diabo já tinha colocado no coração de Judas o desejo de trair Jesus. E logo se concretizaria esse pacto da traição. Judas logo entregaria Jesus aos seus algozes. Mas vamos ao texto. Jesus acabara de lavar os pés de seus apóstolos, de dar o exemplo de humildade e obediência. Agora escreve-se o seguinte: dita essas coisas, angustiou-se Jesus em espírito e afirmou: em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. Então os discípulos olharam uns para os outros sem saber a quem ele se referia. Ora, ali estava chegado a Jesus um dos seus discípulos, aquele a quem ele amava. A esse, que estava próximo a Jesus, a quem ele amava, Simão Pedro faz um sinal dizendo-lhe: pergunta a ele a quem ele se refere. Então aquele discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Respondeu-lhe Jesus: é aquele a quem eu der um pedaço de pão molhado. Tomou, pois, um pedaço de pão, tendo-o molhado, deu a Judas e colocou: filho de Simão Iscariotes. E após o bocado, imediatamente entrou nele Satanás. Então disse: o que pretendes fazer? Faze-o depressa. No comecinho desse áudio eu falei para vocês que estavam ali o Senhor Jesus, os seus 12 apóstolos e mais alguém. Está aí quem era a quarta pessoa nesse momento. Estava ali Satanás, que vai entrar em Judas logo após receber o pão molhado com o molho amargo que o Senhor o deu. João acrescenta: nenhum, porém, dos que estavam à mesa percebeu o que tivesse acontecido, o que aconteceu ali, porque dissera isso. 29. Pois como Judas era quem trazia a bolsa, pensaram alguns que Jesus lhe dissera: compre o que precisamos para a festa, ou lhe ordenara que desse alguma coisa aos pobres. Ele, tendo recebido um bocado de pão, saiu logo, e era noite. Jesus mais uma vez mostrou a sua onisciência. Isso aqui é um dos atributos de Deus. Só o Senhor conhece tudo. E o Senhor Jesus mostrou que conhecia os pensamentos de Judas e conhecia quem o acompanhava até aquele momento. E Jesus mesmo, ele mesmo tinha escolhido Judas. Acredito eu que Jesus sabia que Judas seria capaz de exercer tal função, ser deixado usar por Satanás. Talvez o tendão de Aquiles dele tenha sido a usura ou a cobiça, eu não sei, eu estou só apenas deduzindo, mas tinha alguma coisa nele que deixava com que Satanás tomasse conta de toda a sua vida. Mas Judas foi um homem que andou com Jesus. Ele testemunhou os milagres que Jesus fez. Judas foi aquele que, quando comissionado, voltou com os demais apóstolos, dando júbilo de alegria e falando: até os demônios nos obedecem. Ele viu o morto sair da sepultura, ele viu o cego voltar a enxergar, ele viu paralíticos andando, ele viu leprosos curados. Ele ouviu de Jesus todo o ensinamento do reino de Deus, mas deixou-se levar por Satanás e fez o que não deveria com relação ao seu mestre. Alguns podem até apresentar pontos de defesa para Judas. Eu já ouvi algumas mensagens onde o pregador se colocava até como um advogado de defesa de Judas e alegava que Judas estava tão certo, mas tão certo, tão convicto que Jesus Cristo é o Messias, ele estava tão convicto disso, que ele achou que se ele levasse Jesus para confrontar todo o sinédrio, Jesus sairia vencedor, e não só isso, Jesus se autoproclamaria como libertador de Israel e livraria os judeus das mãos romanas. Então ele achava que fazendo isso ele estava até ajudando a Jesus. Já ouvi mensagem a respeito disso. Mas na verdade, nós vemos ali um homem que conhece a Cristo muito bem, dando ouvidos a Satanás.
Essa é a verdade. É um homem que conhece a Jesus muito bem, mas deu ouvido a Satanás. Jesus fala assim: angustiou-se o meu espírito. Então Jesus fala: angustiou-se Jesus em espírito e afirmou: em verdade vos digo que dentre vós me trairá, alguém me trairá. A angústia de Jesus, nesse caso aqui, é por revelar que havia entre eles um traidor. Como podia esperar uma coisa dessa? Isso certamente gerou um desconforto entre os demais apóstolos, uma perplexidade. Então eles começaram a perguntar: quem será esse traidor? Pedro vai sussurrar para João, porque eu acredito que João seria o próprio discípulo amado referido, que vai ser tratado aqui. É o discípulo amado que vai estar lá aos pés da cruz. Então, para mim, eu acredito, eu não posso afirmar, mas eu acredito que esse discípulo amado é realmente João. Então Pedro vai sussurrar para João: João, você que está aí perto de Jesus, tão perto que a sua cabeça está na altura do peito dele, pergunta para ele quem é o traidor. E Jesus responde. Jesus faz o seguinte: olha, aquele a quem eu dei um pedaço de pão molhado. E tendo molhado um pedaço de pão, eu acredito que seja no molho amargo. Eu já vi gente falando que molhou no vinho, mas esse pão, teoricamente, não era para ser molhado no vinho, era para ser molhado no molho amargo da ceia e comido. Aí ele molha o pão e dá para Judas Iscariotes. E Satanás, então, estava presente nesta ceia. Estava ali com eles, observando tudo. E tão logo Judas recebeu o pão, Satanás entrou em Judas. Olha o versículo 27. E após o bocado, imediatamente entrou nele Satanás. Então disse-lhe Jesus: o que tem de fazer? Faz-o depressa. Jesus dá uma ordem, tanto para Judas quanto para Satanás. O que você tem que fazer, faz logo. Meu tempo está chegando, minha hora está chegando, a hora do Filho ser glorificado está chegando. E ele fala: o que pretende fazer, faz-o depressa. Aí os dois saem do cenáculo. Os dois quem? Judas e Satanás. Saíram do cenáculo. E vão aonde? Vão direto para o sumo sacerdote. Vamos direto lá para o sumo sacerdote, para o sinédrio. E ali começa a trama, o valor, quanto vale a vida de Cristo, como você vai me denunciar, como é que você vai me levar até Ele. O beijo, eu vou dar um beijo, porque onde Ele vai estar lá no Monte das Oliveiras, já é noite, então não há muita iluminação. Eu conheço Ele pessoalmente, eu vou chegar até Ele e vou beijá-lo, que vocês vão ver que eu estou dando beijo no Cristo, para vocês não pegarem a pessoa errada. Tudo ali é tramado. Tudo ali tramado. E quando Judas voltar a encontrar com Jesus, será para concretizar essa traição com um beijo. E Jesus vai ser entregue na mão dos soldados do templo, vai ser levado até a Caifás e depois Anás e Caifás, e vão começar a arquitetar um julgamento para condenar Jesus. Mas isso fica para o nosso próximo encontro. Por agora eu vou parando aqui. Fiquem todos com Deus e até breve.